Olá, estamos aqui para um segundo vídeo sobre o ANPQP e neste caso vamos analisar a matriz do ANPQP. Para quem já viu o primeiro vídeo, conseguimos ver esta primeira parte da matriz, da tabela do ANPQP, onde temos as 5 fases e também a matriz de submissão da documentação, dos vários níveis de submissão da documentação. Mas vamos também explorar esta matriz e todo o potencial que está por trás também da informação do próprio ANPQP. Portanto, esta visão deverá ser a visão que o típico Tier 1 da Renault e da Nissan deverá ter quando acede ao portal da Renault. Este é um trial, portanto preparado para este vídeo. Portanto, temos aqui neste cabeçalho, portanto, Other Supply Requirements, e clicando em cima leva-nos para requisitos de logística e de embalagem, e se repararem até já um link separado da Renault e da Nissan, portanto, dependendo das fábricas ou da OEM que eu estou a fornecer, eu posso continuar e analisar os requisitos relativamente à logística e também à embalagem. Por outro lado, temos este glossário também, que poderá ser útil, porque vamos ver que temos aqui um conjunto bastante vasto de siglas e que muitas das vezes poderão não serem siglas conhecidas no nosso dia-a-dia, e até que já aparece aqui até o equivalente para uma outra terminologia, por exemplo, o FMEA, ou eventualmente poderemos ter também o ANDEC, e de algum modo também um auxílio para o fornecedor que eventualmente poderá sentir alguma dificuldade para tentar perceber o que significa também cada uma destas siglas. Mas vamos para a matriz do ANPQP e vamos explorar também a informação que está na base desta matriz. Em cada uma das fases, se nós clicarmos em cima, portanto, permite-nos irmos para um diretório onde para cada fase temos o propósito e a descrição de cada uma das etapas, de cada uma das fases. Portanto, de algum modo também o que é mandatório termos e executarmos em cada uma das fases. Por outro lado, vamos a verificar que para cada fase vamos ter um conjunto de categorias de atividades. E quando começamos a explorar esta matriz, vamos ver que temos aqui um conjunto de atividades, um conjunto de categorias, em que algumas delas até já temos até um formato da própria Renault, da própria Nova Aliança, portanto, no sentido em que podemos também analisar que tipo de documento eu devo preencher para submeter ou não, depende dos casos, ao cliente. Por outro lado, também dá-nos esta informação para cada uma destas atividades, para cada um destes documentos, os documentos que eu devo submeter, os documentos que eu devo até esperar uma aprovação, e aqui claramente esta legenda deste diagrama, esta matriz, dará-nos também esse auxílio. Por outro lado, quando temos estes quadradinhos azul claro, quer dizer que são os timings da atividade. Isto quer dizer que eu posso criar um documento, por exemplo, olhando aqui este Contract Review, eu posso criar estes documentos podem ser submetidos na fase 1, mas não quer dizer que numa fase 3 ou 4 eles não sofram alguma alteração. Portanto, estes quadrados azul mais claro querem dizer claramente que nestas fases também poderão existir alterações a estes mesmos documentos já submetidos anteriormente. Mas vamos avançar e vamos também de algum modo analisar aqui os principais pontos. Olhando aqui já à fase 1, portanto, à fase de análise do pedido de cotação por parte da Aliança, temos aqui 3 documentos que não temos um formato, não temos nenhum exemplo previsto neste momento, neste modelo 3.1 do ANPQP, mas são documentos que devem ser submetidos como resposta ao pedido de cotação. Contudo, não temos nenhum exemplo para que vos possa mostrar.
Quando vamos, por exemplo, a outro tema da gestão de fornecedores, falamos do ponto 8.4 da IATF, algo que temos aqui sobre Component Supply Chain Management. Portanto, falamos de algum modo, e quando abrimos este exemplo, pegando num exemplo, e este exemplo estamos a falar de um pedal para um travão, portanto, de toda a descrição da supply chain para este produto. Portanto, analisando este documento, o que se pretende claramente que seja a descrição dos vários Tier 1, e reparem, vai estar previsto até um Tier 5 ou ainda mais baixo do que isso, portanto, a descrição de toda a cadeia de fornecedores para um determinado produto. Okay? E claramente aqui é um documento, e voltando até à matriz, que, como podem ver, deverá ser submetido numa fase 2 do ONPQP ou também numa fase 4. Não quer dizer que numa fase 5, portanto já em produção séria, o mesmo não sofre alguma alteração e que não haja até a necessidade de o submeter novamente. Por outro lado, temos também aqui o PSW desse mesmo fornecedor, que só será necessário submeter à Renault caso mesmo seja, digamos, necessário, ou que seja um requisito, ok? E aqui olhando até à tabela, portanto, quando temos este 2 entre parênteses, claramente se a submissão só ocorre se for um requisito do cliente. Olhando, por exemplo, às atividades de gestão de projeto. Temos aqui um conjunto de atividades, temos aqui um conjunto de documentos também, com alguns exemplos também. Algo que está aqui, Supplier Contact Directory, portanto, este documento que deve ser submetido na fase 2 do ANPQP, de algum modo é a matriz, é a lista de contactos da organização, é o que se pretende com o preenchimento deste documento também, portanto, dentro da organização, desde o responsável de logística, responsável pela área comercial, pela produção, compras, qualidade, até mesmo, para quem viu o primeiro vídeo, portanto, quem é o representante do ANPQP da organização também, e até um contacto de emergência deve ser já deixado. Mas claramente é uma lista de contactos e, como podem ver, é algo que deve ser submetido. Por outro lado, também temos aqui, por exemplo, o Supplier Master Schedule. Já olhando às questões de gestão de projeto, portanto, falamos do Master Schedule, de todo o projeto, portanto, já ao detalhe. E quando falo ao detalhe, e se começarmos a olhar para o documento, já falamos num detalhe, por exemplo, da produção das ferramentas, por exemplo, vamos chegar aqui. Vamos também ver o detalhe, por exemplo, de toda a preparação a nível de desenhos também, portanto, é um detalhe muito específico aqui na parte, por exemplo, aqui os testes, portanto, o planeamento de todos os testes que estão previstos para o projeto, por exemplo, até mesmo as atividades relacionadas com a elaboração do DFMEA e do processo MEA, portanto, também o planeamento dessas atividades deve estar incluído neste Supplier Master Schedule. Este documento é bastante detalhado e claramente também deve ser submetido ao cliente. Por outro lado, outro documento deverá ser submetido, o Production Capacity Plan. Neste caso, este plano poderá ser submetido numa fase 2 ou numa fase 4, portanto, em dois momentos, e que pode sofrer alterações, claro está. Portanto, falamos de todo o planeamento da capacidade do processo produtivo, em termos de tempo de ciclo, peças por hora também, portanto, até expectativas em termos de scrap, mas também considera não só o fornecedor, o Tier 1, mas também a supply chain, portanto, a cadeia de fornecedores. Portanto, o fornecedor, ao preencher este documento, também terá que ter em conta a sua cadeia de fornecedores. Mas, também neste documento, pede já o plano de capacidade para a fase de ramp-up. Portanto, já aqui, já olhando numa fase 2 do ANPQP,
esta documentação deverá ser iniciada e, neste caso, até submetida. Ainda dentro desta fase de planeamento de projetos, temos também aqui este documento, o Project Development Record, portanto falamos do registro de todas as atividades que ocorrem de parte de desenvolvimento de produto, portanto, de algum modo, fazermos aqui o registro ao longo das várias etapas do ANPQP. E reparem que há aqui o T0, o T1, o VC-LOT, PT1, PT2, vão corresponder até às etapas do ANPQP. Isto quer dizer o quê? Que dentro das várias etapas, sempre que exista uma alteração, alguma característica, alguma cota, alguma dimensão, alguma alteração em termos de design de produto, deve ser também registada neste template, na sua devida fase também, e claramente até com aprovações se a mesma alteração avançou ou não. Ainda, continuando na análise da matriz do ANPQP, a nível de desenvolvimento de produto, temos aqui um conjunto de documentos que devem ser submetidos obrigatoriamente, nomeadamente o Full Process Designing Record. Não temos aqui nenhum elemento ou nenhum exemplo para vos mostrar. Interessante é que o Designing Potential FMEA deve ser submetido, apesar de não vamos aguardar nenhuma aprovação, mas deve ser submetido ao cliente, portanto é um 2, e neste caso aqui, portanto estamos a dizer que claramente que deverá ser submetido. Temos aqui o conjunto e o ponto de 4.3 das características especiais, e aqui neste caso poderemos ver que Renault e Nissan têm requisitos próprios para este tema. Neste campo, no 4.3, aparece-nos o Supply Feasibility Commitment por parte da Renault, com um exemplo que podemos partilhar. Portanto, este é o modelo da análise de execuibilidade, olhando até ao tema da IATF. Portanto, este é o modelo de análise de execuibilidade que a Renault pede que o fornecedor, portanto, analise, preencha e submeta também. Portanto, não vamos esperar uma aprovação, mas sim uma submissão deste documento numa fase 2. Por outro lado, a Nissan já apresentou outro tipo de documento. Temos aqui, por exemplo, este QA Table A, em que podemos ver o que poderá ser este documento, que de algum modo falamos da identificação das várias características de produto e possivelmente também, quando falamos de alguma característica especial, a identificação dessa mesma característica especial. Por outro lado, esta tabela, digamos assim, portanto, esta informação permite-nos a identificação, portanto, do valor nominal em termos de design, da sua tolerância e até eventualmente em termos de controle do mesmo em processo. Ainda dentro do tema das características especiais, temos aqui um outro documento que deverá ser submetido entre a fase 3 e a fase 4, portanto a fase 4 falamos já da implementação do processo produtivo, já muito próximo do SOP, portanto este Special Characteristics and Key Factory Diagram, em que temos aqui um exemplo que podemos analisar. De algum modo temos aqui o desenho do produto, portanto com as várias características, com as várias cotas em que vamos controlar com a respectiva tolerância, também a frequência de controlo de cada uma das mesmas características, mas também a identificação se é uma característica especial do produto, de acordo já até com a terminologia da Renault ou da Nissan. Isto para dizer que, se nós olharmos para o cabeçalho deste documento, portanto, a Nissan tem uma nomenclatura de características especiais diferente da Renault. É uma hierarquização das características, mas claramente Renault e Nissan têm, portanto, modelos diferentes de identificar as características especiais. Voltando à tabela, olhando para a parte de
desenvolvimento do processo produtivo. Há aqui um conjunto de documentos que são obrigatórios de serem submetidos, nomeadamente o plano de controle, e repare, o plano de controle, ao ter aqui este 1, significa que deverá ser aprovado ou é expectável uma aprovação por parte do cliente. O flowchart do processo produtivo também deve ser, neste caso, submetido, mas ao ser um 2 não carece de uma aprovação também. Temos aqui as instruções de trabalho, portanto não é mandatório submeter, mas temos aqui um exemplo que podemos analisar da instrução de trabalho, que é expectável também que o fornecedor da Renault tenha implementado no seu sistema. Portanto, este modelo, em termos da descrição dos vários passos da atividade, aqui falamos da montagem da bateria num rato, um típico rato de computador, o tempo para cada uma das atividades e, ao fim e ao cabo, aqui também este key point acaba por ser também só comentários de auxílio, mas também de alerta se a etapa está a ser realizada de forma correta. Por exemplo, aqui no ponto 6, se eu não ouvir, se eu não escutar o clique, eventualmente é sinal de que algo não correu tão bem na montagem e que eventualmente poderei ter um problema ou até mesmo posso ter um componente partido. Portanto, este key point acaba por ser também aqui um alerta-se quando eventualmente algo poderá não correr bem, mas é um exemplo que é expectável em termos de instruções de trabalho e, como podem ver, temos aqui também uma descrição fotográfica das várias etapas e até já com alertas, digamos, a nível de sons, a nível de montagem, a nível até de sequência de montagem. Outro ponto também bastante interessante na parte de desenvolvimento do processo produtivo, o plano de ramp-up. É um documento, como podem ver, é um 2, portanto é obrigatório submeter ao cliente este plano. Já há pouco vimos já o planeamento desta fase de ramp-up. Aqui neste caso, este documento acaba por ser muito mais detalhado, contudo, o que nós vamos ver aqui, falamos essencialmente do planeamento em termos de controle das características na fase de ramp-up. Ou seja, vamos identificar a frequência normal que é expectável que esteja definida no plano de controle, mas a quando uma fase de ramp-up eventualmente poderemos ter, digamos que, atividades extra, digamos, atividades de um controle extra do produto e do processo durante este aumento da cadência de produção. E que de algum modo é o que deve estar aqui identificado neste documento, ao fim e ao cabo, todos os controles de cada uma das características para a fase de ramp-up. Inspeções visuais, controle visual ou eventualmente testes com uma maior frequência, portanto deverá-se estar identificado todas estas atividades. Por outro lado, também aparece o critério de saída para esta atividade de ramp-up. De algum modo também deve estar estabelecido, digamos assim, atividades de acompanhamento para que se possa tomar a decisão de largar este controle extra, terminar este controle extra que está definido. Continuando a análise da matriz. No ponto 6, temos a confirmação do produto, portanto, um conjunto de documentos, de relatórios que estão aqui previstos. Por exemplo, este Supplier Test Plan and Report, em que temos aqui, portanto, um nível 2, mais uma vez, um documento que deve ser submetido. E reparem que não é muito fácil encontrarmos documentos com ou seja, que eu devo submeter e aguardar por uma aprovação. Tenho sim bastantes documentos com o nível 2 que devem ser submetidos. Este documento, portanto, este plano de teste, este relatório, de algum modo, é algo que deve ser feito na fase 4, muito próximo, e pode eventualmente ser incluído
na submissão do PIPAP, e claramente temos aqui, portanto, para cada um dos requisitos, o método de teste, o critério de aceitação, o tamanho da amostra também, o número do relatório. Portanto, este documento acaba por ser também um resumo da bateria de testes que muitas vezes são executadas na fase de projeto. Ainda dentro desta confirmação do produto, temos aqui o Inspection Report, que mais uma vez é um documento que deve ser submetido. Portanto, temos aqui um conjunto de atividades que vamos preencher se foram ou não foram concretizadas, e se sim, eventualmente já identificar um relatório ou eventualmente até o que está a ser feito em termos de controlos, por exemplo, para estes temas. Por exemplo, temos aqui a questão do IMDS, e aqui poderá estar, por exemplo, o número do relatório de IMDS também, mas eventualmente também situações que devem estar, por exemplo, planeadas e que ainda não foram concretizadas a quando a submissão do documento, por exemplo. Dentro do ponto 7, da atividade 7, temos o PIPAP, e como podem ver, portanto, é expectável ser submetido de forma obrigatória e aguardar uma aprovação por parte do cliente. Temos um exemplo que podemos analisar e que não foge muito, eventualmente, dos exemplos que vocês já conhecem do vosso dia-a-dia também, em que podemos ver que temos aqui um campo de aprovação, ou uma aprovação interina, ou eventualmente até uma rejeição por parte do cliente. Mas é claro que é expectável e é mandatório, como sabem, receber, portanto, o feedback a quanto à submissão do PIPAP. Por outro lado, temos aqui dois temas, o tema 8 e o tema 9, que são pontos também que vêm referenciados a nível também da IATF. Falamos da gestão de produto não conforme, em que nós temos aqui este 8D Concern and Countermeasurement Report Summary, ou 8D, como vocês tipicamente devem conhecer, que, reparem, portanto, este 2 entre parênteses quer dizer que poderá ser submetido se for requisito ou se for pedido por parte do cliente. Temos aqui um modelo que vamos poder partilhar, portanto, é o 8D, com as 8 etapas, 8 fases de resolução de problemas, portanto, nada portanto, de novo, por assim dizer. Contudo, quando damos aos requisitos específicos da Renault, que podem partilhar e podem analisar a nível do site da IATF, claramente remete para este ponto do ANPQP. Isto para dizer que quando estamos em produção série, é este o relatório, é este o template que eu devo seguir. Apesar, como podem ver, poderão existir, portanto, não conformidades do produto desde a fase 2, portanto, está previsto acontecer desde a fase 2 até a fase 5, portanto, a fase de produção série, não conformidades, portanto, elas podem existir, portanto, não é à toa que aparece, portanto, já prevista esta situação, portanto, se acontecer o modelo é este, portanto, não há distinção antes e após o SOP do modelo a responder em termos de 8D. Por outro lado, quando falamos de gestão das alterações, que também é um tema que vem referido na própria IATF, quando falamos numa alteração de design, temos aqui o Design Change Request, portanto, o pedido que deve ser enviado, portanto, o pedido à Renault, à Nissan, nova aliança por parte do fornecedor, para fazer uma alteração. Portanto, este documento serve para formalizar o pedido de alteração, em que deve ser feito também uma explicação dessa mesma alteração, eventualmente até uma análise de risco que deve existir para essa alteração, o impacto em termos de custos, já um timing plan que deve ser adicionado até a este documento, mas claramente este relatório é a forma de formalizar um pedido de alteração, de um design de alteração, que, como podem ver, já o próprio documento vem, digamos, com o feedback por parte do cliente se a Renault Nissan aceita ou não este pedido de alteração, que só poderá avançar após a aprovação do cliente, mas também
antes do primeiro envio deve ser submetido o PIPAP, como aparece na parte, portanto, no rodapé do documento, esse mesmo comentário. Ainda dentro da gestão das alterações, quando falamos de uma alteração do processo produtivo ou eventualmente até de uma localização, também deve existir, também deve ser feito, portanto, essa formalização ao cliente. Portanto, este modelo serve também para formalizar e explicar um motivo de alteração ou do processo produtivo ou da localização de produção. E reparem, até poderá ser, portanto, uma alteração, vamos imaginar, de um Tier 1 ou eventualmente aplicado a um Tier 2, por exemplo, não há aqui distinção. Pode eventualmente acontecer uma situação destas e, mais uma vez, este relatório serve para formalizar esse pedido à Renault. Eu digo formalizar porque no final deve existir um feedback por parte da Renault se essa alteração de processo ou de localização pode ou não avançar. Olhando à matriz, no ponto 10, a parte de logística e embalagem, e reparem, temos aqui novamente quer dizer que na fase 4 eu devo submeter e aguardar uma aprovação relativamente à embalagem, portanto, todos os resíduos relacionados com a embalagem, com a registrabilidade do produto, com a identificação também do produto. É expectável, apesar de não termos aqui nenhum documento, mas como viram há pouco no início deste vídeo, há requisitos, digamos, há um manual específico da Renault e da Nissan separado para este tema da logística e da embalagem, que deve ser analisado no fornecedor dentro do âmbito também do ANPTP. E por fim, temos aqui a questão dos requisitos ambientais e neste caso o IMDS, que deve ser, portanto, preenchido, como sabem, e que deverá ser submetido na fase 2. Contudo, como podem ver, poderão existir ainda atividades eventualmente que possam carecer de uma revisão ou de uma alteração do IMDS na fase 3, 4 ou 5 do produto, do ANPQP. Bom, e com este tema finalizo este vídeo. Portanto, o que eu vos queria aqui passar claramente era uma breve explicação, mas de algum modo também vos dizer que parte da informação está disponível, podem consultar, podem analisar e claramente se tiverem alguma dúvida, têm os nossos canais de comunicação da OPCO para nos fazerem chegar as vossas dúvidas e as vossas questões. Obrigada.